Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso templo. Eu sou Mário Filho, dirijo esse templo, que é o templo espiritual Caboclo Terra Negra, e Leifá de Agumale Olotoaê também nesse espaço, mas hoje é um trabalho só de Umbanda. No nosso último encontro, nós conversamos sobre ebó, sobre oferendas e assim por diante. E isso levou a que diversas pessoas me escrevessem durante as semanas subsequentes ao nosso encontro com muitas dúvidas sobre aquilo que eu falei a respeito de oferenda, a respeito de ebó. E eu queria continuar, então, falando sobre isso, do que falei na semana passada. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, já prepare a pergunta para ser feita, para que eu possa também esclarecer as pessoas que estão aqui, e também eu sei que têm dúvidas, porque depois me escreve perguntando. Então não precisa escrever para me perguntar, pode fazer aqui a pergunta, não precisa se preocupar não, pode perguntar que eu não fico bravo com nenhum tipo de pergunta que a pessoa faça. Quem pergunta é porque quer saber, então não há nenhum motivo para que eu reprove alguém aqui na prova de macumbeiro, porque não é uma prova de macumbeiro aqui, então pode ficar tranquilo. Então, eu falei sobre as oferendas, sobre os ebós, os motivos que existem, por que são feitos e assim por diante. Mas eu falei uma coisa primordial, que é o motivo que leva a fazer algum tipo de ebó. E o motivo principal é fruto de uma consulta oracular. Então, eu expliquei que há os ebós, que são os ebós votivos, que eu faço uma oferenda, volto a dizer, então a palavra, vou começar do começo, porque muitos que estão aqui não estavam na última palestra nossa. A palavra ebó, escreve-se assim, ebó. A palavra ebó quer dizer sacrifício. Sacrifício. E eu sacrifico o quê? Qualquer coisa. O meu tempo, o material que eu ofereço, o dinheiro que eu ofereço. Pode ser que um ebó seja destinado a que eu dê dinheiro para determinado grupo. Certa feita saiu no Odum Ifá, que é Odum em Yorubá, quer dizer aniversário, o ano. No Odum Ifá de um babaláu brasileiro, saiu a necessidade que ele fizesse, durante o ano todo, doações regulares a uma mesquita. Aí ele me perguntou, aonde eu posso levar esse dinheiro? Porque ele sabe que eu sou muçulmano, me perguntou aonde ele poderia entregar esse dinheiro. E eu indiquei uma mesquita para que ele pudesse colocar o dinheiro. Por quê? Porque Ifá mandou. Foi numa consulta oracular, Ifá determinou que ele tivesse esse motivo para colocar lá. Que, a partir de então, ele fosse realmente a pessoa para fazer isso durante o tempo que fosse, até terminar o ano. Ele continuou fazendo isso por um ano. Então, os ebós sempre são fruto de uma consulta oracular. Então não há um ebó que eu crio da minha cabeça. Eu sou obrigado a fazer uma consulta oracular, a não ser, como eu falei já na outra aula, quando o ebó é votivo. Eu quero fazer uma oferenda para um orixá, para uma divindade, para uma entidade de Umbanda. Então, quando eu tenho essa vontade de fazer, eu posso disponibilizar daquilo que eu quero sacrificar. E o sacrifício é geral, como eu falei, não é só o abate religioso, porque ficou a marca de que o abate religioso é a única forma de ebó, e não é. Como falei, você oferecer dinheiro na mesquita é um ebó.
Você dá dinheiro para um mendigo na rua, é um ebó, que aparece em jogos. Aparece olhando para a pessoa, um oráculo para a pessoa. Isso aparece. Você tem que, aí, ou faz um ebó, no ebó, todo ebó que você faz, você coloca um valor financeiro nesse ebó, todo. Porque você vai rezar no obi. Quando você reza no obi, você coloca junto do obi é noz de cola. Para quem não sabe, a noz de cola é o que nós fazemos Coca-Cola para tomarmos. Então, o obi é noz de cola. A pessoa enrola no dinheiro, ou põe junto da mão e vai recitar, vai pedir alguma coisa do que ela precisa no obi. Quando termina o ebó, às vezes o sacerdote fala assim, olha, esse dinheiro que você colocou aqui, você tem que doar para alguém na rua. Para uma pessoa que estiver pedindo dinheiro, esse dinheiro você vai ter que doar para a pessoa na rua. Então, nada é da minha cabeça. E as pessoas acham que eu sou um avatar, que eu sou um iluminado, um enviado dos orixás para a Terra, e acham que eu, recebendo uma mensagem de uma pessoa, vou saber o ebó que ela tem que fazer, para quem ela tem que fazer, como fazer, e assim por diante. Eu não cheguei nessa fase de avatar ainda. E creio que também não chegarei. Então, a todos que assistem aos nossos vídeos, não me escrevam achando que eu tenho a solução para todos os males, porque eu não tenho, nem para os meus. Não tenho. Eu, Mário, não tenho. O sacerdote Mário poderá apresentar algumas soluções depois da consulta oracular. Aí eu falo isso para a pessoa. E a pessoa me fala, mas como que é a sua consulta oracular? Aí eu pego todos os meus vídeos que eu fiz, que são uns 30, que eu falo sobre isso, mando para a pessoa assistir. Por quê? Ela vai ter todas as suas dúvidas sanadas naquilo. Se eu for explicar na mensagem do WhatsApp ou por e-mail, eu não vou conseguir abordar tudo isso. Eu coloco lá para a pessoa. Eu falo, esse aqui é o principal, que é o vídeo que fala consulta oracular, é isso que eu preciso saber, orixá de cabeça, é isso que eu preciso saber, está tudo no mesmo vídeo, que é o que eu mais recomendo que as pessoas assistam. Bom, jogo de búzios, mas são jogos que tem 3 ou 4. Aí tem a explicação de cada um o que é. Isso, na playlist, estou informando aqui, nosso assessor para assuntos aleatórios, que há uma playlist no nosso canal que fala sobre o jogo de búzios. Aí tem lá todos os vídeos, eu vou compartilhar agora a playlist. Obrigado. O Júlio, nosso assessor aqui, já deu a explicação. Então, quem que tiver dúvida específica de como que eu faço a consulta, está lá. Bom, continuando. Quando as pessoas me perguntam, eu sou bastante comedido nas minhas respostas. Muito comedido. Eu respondo com 2 linhas no máximo. Sim, não conheço. Porque não o que eu vou explicar para a pessoa? Eu posso fazer isso? Não pode. Eu posso fazer? Pode. E assim vou. Então, e as pessoas se irritam, porque acham que eu tenho que escrever um tratado orixaístico na resposta para ela. Que não é minha obrigação, primeiro, porque essa pessoa nem conheço, eu nunca vi na minha vida. E me escreve exigindo que eu tenha um posicionamento ou explicações para as dúvidas que ela tem. E eu não tenho isso, porque eu não tenho obrigação com essas pessoas. Eu tenho obrigação com as pessoas que são no meu templo. Só. Mesmo assim, várias pessoas me procuram para perguntar assuntos muito diversos. E eu respondo. Como eu falei, eu respondo de forma comedida. Eu não vou explicar um tratado. Se há um vídeo que eu já fiz sobre aquele assunto, eu encaminho para a pessoa o vídeo com mais informações para que ela possa realmente colher boas informações e ter uma resposta mais tranquila para aquilo que ela perguntou. Então é assim que nós acabamos fazendo. Então, não existe um ebó, não existe uma oferenda que eu vou imaginar que a pessoa deva fazer. Eu quero parar de beber.
que é bom que eu tenho que fazer? Não sei. Não sei. Ah, eu quero parar de assistir pornografia na internet. Já aconteceu, por isso que eu estou dizendo sobre isso. Como é que eu faço? Não sei. Não há respostas prontas para problemas de cada um. Não há. Mas as pessoas acham que eu tenho um livro, que eu vou lá no índice, como resolver problema na próstata. Não tenho isso. Eu não tenho um livro de magia que resolva certos problemas. E as pessoas acham que eu tenho. Eu não tenho isso. Mas, durante a consulta, as respostas que as pessoas precisam, elas acontecerão. E aí também é algo que as pessoas não gostam. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E não aquilo que o oráculo, o seu ori aponta. Por quê? Mais uma vez, já falei isso várias vezes, quando nós fazemos a consulta para alguém, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Chamar o ori. A primeira coisa que eu faço é chamar o ori da pessoa. Então, quem vai transmitir a informação será o orixá, será Exu, cada um vai ter uma opinião. É Ifá, isso não importa. Mas a informação, ela sai, tem uma origem que é o ori. Que é o ori, que é o orixá de cada um. Em cada um de nós habita um orixá, que nós chamamos de ori. A palavra ori quer dizer cabeça, ou destino. Mas também nós utilizamos a palavra ori para designar o orixá que habita em nós. O orixá que está em nós. Que está em nós a partir do momento em que há acoplagem, não, que se acopla a alma ao feto. Na tradição iorubá, aos 3 meses que isso acontece. No 3º mês de gestação, o feto não tem alma ainda. Então, o feto ele recebe a alma no 3º mês. Então, quando isso acontece, o ori também se estabelece nessa criança. E assim começa a vida do feto na barriga da mãe, já como um ser humano, que vai nascer depois dos 6 meses restantes da gestação. E aí, quando o primeiro ebó que a pessoa passa, que é o ideal que aconteça, é o ebó que passa pela vagina. O primeiro ebó é o ebó que passa pela vagina. Babá, eu nasci de cesariana. Sinto muito. Esse ebó não aconteceu com você. E geralmente quem não passa por esse ebó terá que fazer uma série de ebós ao longo da sua vida, porque esse primeiro ebó, ele é fundamental para as pessoas. Só que a indústria de parto no Brasil sempre vai orientar que as mamães tenham bebês por cesariana. É comum a orientação no hospital. Não, é mais fácil, já marca o dia, não tem problema nenhum, é mais fácil, porque é rápido, é mais fácil. Um parto normal demora 12, 15, 18 horas para acontecer. Já cesariana não. Cesariana entra na sala, faz o corte, tira o bebê, acabou. Já vamos embora para o próximo parto. E assim vai. Então, na tradição iorubá, na tradição que nós seguimos, o primeiro ebó é o ebó quando a criança passa pela vagina. Acontece um ebó neste momento específico. Então, quem não já passou por isso, ótimo. Quem não passou, terá que fazer ebós algum dia especificamente para Ebeorum, especialmente, e para Yami Oxorongá, especialmente. Ah, mas eu não sigo a macumba. Beleza. Isso é para macumbeiro. Ou alguém que precisa disso para a vida dela. Soluções para os problemas das pessoas existem diversos nas tradições que nós seguimos. Mas a pessoa tem que estar, em primeiro lugar, tem que estar de acordo com isso. Veja,
A consulta oracular, ela é de graça? Não. O ebó que é feito é de graça? Não. E as pessoas acham que a gente está querendo cobrar da pessoa um valor absurdo. Ah, que não sei, imagina, a pessoa está cobrando X no ebó. Mas você vai ter que levar em conta uma série de coisas no ebó. Você está pagando quanto no obi? R$8. Eu paguei R$21 no obi faz um mês, que não tinha obi no mercado. Eu paguei R$21 no obi. Na oferenda, e é difícil achar. No ebó, você vai usar no mínimo 2 obis. Então, só o obi, que é para começar tudo, eu vou ter que comprar 2. Já, do que eu comprei, R$42, só para ter 2 obis. Quanto custa hoje para você fazer 9 acarajés, 10 a 15 acaçás, mais euá, que é o feijão fradinho que eu torro, junto com o milho que eu torro. Você vai pegando quilo por quilo disso que você vai fazendo. E aí o tempo que você vai ter que dispor da sua vida para fazer tudo aquilo. A pessoa vai chegar aqui no terreiro, está tudo pronto. Ela não viu o trampo que deu para fazer tudo aquilo que ela vai comer, o que aquilo vai ser oferecido. Não viu bater o acarajé. Quanto tempo demora bater o acarajé? Quem já bateu o acarajé aqui? 10, 20 minutos. Quanto tempo demora para preparar o acaçá? No mínimo 1 hora no fogo, no mínimo. No mínimo 1 hora no fogo. E tem que ficar alguém fazendo. Que ele vai empilotando e vai jogando para fora e vai pingar na pessoa, vai queimar. Então tem que ficar lá o tempo inteiro, 1 hora, mexendo o acaçá. E a tradição fala que não pode trocar de mão. O que começa a fazer, continua até ficar pronto. E a pessoa não vê isso, então ela acha que eu fiz assim e o orixá manifestou na mesa a oferenda que ela vai fazer para o orixá. Ela acha que eu fiz isso. E não calcula os gastos que tem para isso. Se não sou eu que faço, algum membro do templo que está treinando também para ser sacerdote fará. Então alguém fez do seu tempo, gastou do seu tempo, sacrificou o seu tempo em nome de uma pessoa que nem conhece também, para fazer o ebó. Aí, o abate religioso, o animal mais barato do abate religioso, o igbim. O igbim é o caramujo. Quanto custa um igbim hoje? No mínimo R$50. No mínimo. Aí, não. Isso não é só o igbim, tem que saber o igbim e mais alguma coisa. O mais barato depois é uma franga. Uma franga você vai pagar entre R$40 e R$50. Ah, mas é um frango, é um pouco mais caro, e assim vai. E assim vai. Então você vai olhando, no final, você fala, não está caro esse ebó. Por favor, pode sentar aqui, tem lugar, faz favor. Não custou caro. Então, pode vir aqui, pode passar e estar aqui pelo meio, faz favor. Então as pessoas às vezes não sabem do que estão falando, achando que as coisas se manifestam na mesa para fazer a oferenda. Além disso, quem está fazendo essa oferenda, quantas oferendas fez antes para chegar onde chegou? Hoje é Ossé Ifá. Hoje é Ossé Oxum. Ossé quer dizer semana em Yorubá. Mas também é o nome que nós damos para o ritual que deverá ser feito para cada dia de orixá. Na tradição Yorubá, são 4 dias da semana em Yorubá. Então, para cada dia da semana em Yorubá, eu vou cultuar um grupo de orixás. Então, hoje é Ossé Ifá, Ossé Oxum, Ossé Ibel-Orum e outras divindades que você cultua nesta data. Então, minha esposa é iniciada para Oxum. Eu sou iniciado para Ifá. Estávamos hoje na casa do nosso babá, da nossa Ifá, para fazermos o Ossé Ifá e o Ossé Oxum. Por isso que eu cheguei 6h30 aqui. Porque a gente começa a fazer o negócio, só isso não basta.
Quem já fez ebó sabe muito bem. Aceita? Não. Está faltando o quê? Aí você tem que botar a cabeça para funcionar. Se você não sabe o que perguntar, lascou tudo. Ah, precisa de acharô. Quem sabe o que é acharô? 1, 2. Nós estamos aqui em umas 60 pessoas, mais ou menos. 2 sabem o que é acharô. Acharô é uma oferenda típica para Oxum. No Brasil chama de peté. A acharô é uma oferenda típica para Oxum. E se você não sabe o que perguntar, você não vai chegar no acharô. Falta o quê, Oxum? Você já ofereceu para Oxum albi, água, gin, mel, dendê. A senhora aceita? Não. Falta alguma coisa? Sim. Você vai perguntar o quê? Se você não sabe o que oferecer para orixá. Euá. Euá é o feijão fradinho. E assim vai. Então, para que você saiba isso, quanto tempo demorou para aprender e quanto que eu gastei de dinheiro para saber isso? Então, as pessoas têm um olhar bastante crítico. Outro dia o Matheus, conversando comigo, falou assim, pô, babá, uma amiga minha comentou que ela achava inadmissível pagar no terreiro mensalidade. É inadmissível pagar no terreiro mensalidade. Por que inadmissível? Porque ela acha que o pai de santo tem que arcar com todos os gastos do terreiro. Senão, fecha o terreiro. Por sorte, se todo mundo que está no meu templo não quiser contribuir, por sorte eu tenho condição de pagar. Por sorte eu tenho condição de pagar. Porque a minha profissão, como coronel da Polícia Militar, me dá um salário que eu possa pagar. E não, algum dia, algum membro do meu templo foi cobrado para pagar a mensalidade do terreiro, paga quem quer. Nunca falei com ninguém sobre isso. Não pergunto para o nosso senhor quem não pagou, quem não pagou. Ele me manda a tabela, eu nem baixo a tabela. Nem baixo a tabela para ver quem pagou, quem não pagou. Ele já me manda o relatório mensal de quem pagou, quem não pagou. Eu não abro nem a tabela. Eu já pago para nem ver. Porque não me interessa isso. Não me interessa. Porque se tiver que pagar as contas do terreiro, eu pago. Mas há pessoas que pensam isso, que está aqui para ganhar dinheiro. Vejam, há várias pessoas que fazem isso. E eu conheço várias pessoas que fazem isso. Mas essas pessoas não podem ser a régua para medir todas as outras pessoas. Não é porque você foi explorado por um sacerdote que precisava fazer uma oferenda e cobrou 10 mil reais para fazer essa oferenda, que todo mundo fará isso. Mas se for 10 mil reais, dependendo do material que vai ser utilizado, é pouco ainda. No culto de Ifá, quando você vai fazer a divinação para uma pessoa, pode sair um Odu que fala que o ebó tem que ter elefante. Aí você pensa, eu vou ter que sacrificar um elefante? Não. Mas eu vou ter que ter a carne do elefante. Como é que eu vou fazer para trazer para o Brasil carne de elefante? É possível. Quanto custa isso? Quanto custa 100 gramas, um pedacinho assim defumado de carne de elefante? 4 mil reais. Só isso. E você vai precisar colocar isso no ebó. Porque o ebó, para quem é do culto de Ifá, tem que estar preparado para isso. Por isso que eu falo, se você quer entrar para Ifá, tenha muita noção do que é Ifá. Hoje, depois que o Saraceni faleceu, que Deus o tenha, houve um movimento entre os terreiros de Umbanda de se aproximarem de Ifá. Com a morte do Saraceni, ficaram sem paz
agora também com a morte da esposa dele, ficaram sem pai e sem mãe agora também. A Umbanda Sagrada que era muito famosa em São Paulo. E muitas pessoas de Umbanda passaram a ir para Ifá como se fosse um látego, como se fosse algo para que ela fosse aprender o que não aprenderia mais com o Saraceni ou com a esposa do Saraceni. E as pessoas indo para isso, para esse caminho, logicamente, não conhecem o que é Ifá, não sabem o que é Ifá. Acabam indo para o caminho de Ifá apenas pelo modismo que Ifá se tornou para muitas pessoas. Mas não compreendem absolutamente nada do que Ifá é. Acham que Ifá é o jogo de búzios. Quantas pessoas me perguntam quanto eu cobro no jogo de Ifá? Não existe jogo de Ifá. Os búzios não são jogo de Ifá. Quando você vai jogar, você vai usar o Merendim Logum, ou o Eió Merendim Logum. É o nome certo disso. Que é o jogo de 16 búzios. Não é Ifá. Faz parte do sistema oracular Yorubá, faz parte do sistema de Ifá, mas não é Ifá. Não é o jogo de Ifá. Mas porque as pessoas não sabem o que é Ifá. E aí eu chego a ver jogar, agora não jogo mais pessoalmente, só jogo online agora, porque é muito mais confortável para mim e para a pessoa que vai jogar. Mas chegavam pessoas aqui no meu terreiro com o Totopan. Isso aqui, essa pulseira, isso. Chama o Totopan em Yorubá. Quem é de Ifá tem isso. Quem é de Oxum tem o Totopan ali amarelo, como o da minha esposa tem. Isso aqui, verde e marrom, é do Ifá. O Ifá nigeriano. Se você vê marrom e amarelo, verde e amarelo não. É verde e amarelo. Verde e amarelo é do Ifá cubano. É uma outra vertente do Ifá. Então, quando a pessoa vem aqui, vem com isso no braço. Aí eu, por obrigação, falo para a pessoa, aboru, aboye. Por obrigação, eu faço isso porque está com o Totopan no braço, eu tenho que saudar a pessoa como se fosse uma pessoa de Ifá, reconhecendo isso nela. A pessoa fala, eu não sei responder. Quem é de Ifá aqui já aconteceu isso várias vezes com todo mundo. A gente chega num lugar, fala para a pessoa, borô, boiê, a pessoa fala, não sei responder. Ou então fala, boxixé, que não é a resposta para isso. E assim vai. E aí a pessoa chega, borô, boiê, a pessoa não sabe responder. Fala, o que aconteceu? Eu fiz iniciação em Ifá. Minha vida depois disso ficou uma porcaria. A iniciação em Ifá que fez isso? Lógico que não. Mas, quando você se inicia para uma divindade, pega o assentamento dessa divindade, leva para casa e põe no quarto e deixa lá. O que isso está fazendo na sua vida? Você não sabe cultuar aquilo, não sabe rezar, não sabe quando que você vai fazer o Ossé, que é o culto para aquilo, não sabe fazer nada. Mas você paga de gatão na internet, colocando que você é Aô, Ifá, Babalau e o cacete a quatro, já começa a querer vender magia, vende o Ogum, ainda escreve o Ogum errado, que a palavra Ogum, magia, se escreve dessa forma. 2 Os, com acentos assim. Porque o tom da palavra é o tom baixo, por isso o sinal diacrítico é do som baixo, o Ogum. Aí eu vi ontem, até comentei com a minha esposa assistindo uma propaganda de um certo casal, que nós ensinamos a fazer magias iorubás. A pronúncia, Ogum, essa pronúncia. Ogum, essa pronúncia.
Na língua Yorubá é uma língua tonal. Então, cada tom muda a palavra. Então, se eu escrever, isso tem nos meus vídeos, vários que eu escrevi já, a palavra Ogum. Se eu escrever Ogum sem nenhum acento, quer dizer o quê? Suor. O que mais? Guerra. 20. O que mais? Herança. Tudo isso é essa palavra Yorubá. Você vai saber de acordo com o contexto da frase, para você saber o que essa palavra quer dizer. Se é guerra, se é herança, se é 20 ou se é suor. Aí você escreve Ogum dessa forma assim. Não confunda esse Ogum com esse Ogum. Eu vou apagar aquilo que eu escrevi em cima depois, para o pessoal no fundo poder ver. Então, olha, o Ogum tem 2 Os. Aqui tem um O só. O que essa palavra designa? Um rio. O rio Ogum. Que não é o rio Ogum do Ogum Orixá Ogum. Porque o Orixá Ogum se escreve assim. Ogum. Aqui é o Orixá, aqui é o rio. São coisas que não se pode confundir. Aqui é o nome do Orixá, aqui é o nome do rio. Quem é o Orixá que é a patrona do rio Ogum? Iemanjá. Aqui no Brasil ficou que Iemanjá é a mãe de Ogum. Porque confundiram Ogum Rio com o Orixá Ogum. Aí também Ogum virou Senhor da Guerra, porque Ogum é guerra. Então vejam a confusão que as pessoas vão fazendo, porque não sabem a língua Yorubá. Quanto tempo eu demorei para aprender isso? Quanto eu paguei para aprender isso? Quanto tempo de escola eu frequentei, escola Yorubá, para aprender a falar isso, para poder explicar isso? Quanto eu sentei a minha bunda no chão para perguntar para o meu sacerdote algumas coisas para que ele me explicasse todas essas diferenças? O pessoal acha que isso aqui é de graça. Ó, todo mundo acredita de graça isso aqui. Isso aqui foi um ano de estudo para chegar nesse momento. Então as pessoas acham que eu tenho obrigação, assim como eu ensino isso na internet, de fazer bode de graça e consultar para a pessoa de graça. Me liga e reclama do preço do meu jogo. Mas gasta o mesmo valor na balada à noite. Vai sair e vai gastar dali para bem mais na balada. Mas não consegue fazer isso porque acha que nós somos todo um bando de filha da mãe que vai querer explorar as pessoas nesse momento mais triste da vida. Pode ser que haja pessoas assim? Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, quem está assistindo, e vocês também estão aqui, tenham cuidado. Tenham cuidado. A vida de macumbeiro pode ser seja muito legal para algumas pessoas, mas ela é muito difícil. Ela pode ser legal, mas ela é muito difícil. Exige de nós um comprometimento gigantesco. A minha esposa, quando ela se iniciou para o Oxum, ela tem caminho sacerdotal. Ela ficou animada com isso. Hoje você quer ser mãe de santo? Não quer. Porque as pessoas sabem o que é ser sacerdote. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Imagina a responsabilidade que está nas minhas mãos quando eu estou rezando para uma pessoa. O que eu estou pedindo para ela? Por isso que a pessoa tem que saber a língua Yorubá. Como é que eu vou pedir para uma pessoa que ela tenha dinheiro? Como escreve dinheiro em Yorubá? Mas eu já vi várias pessoas que não sabem absolutamente nada da língua Yorubá, escrevem assim, ó, com 2 pontos, nos pontos no O. O que quer dizer o O? Mão. Se eu falar O, a pessoa vai ter mão. Quero ifadê O para a pessoa. Ela quer mais uma mão?
E assim vai. Se você não sabe o tom da palavra, se você não sabe a pronúncia, você está pedindo outra coisa, porque a língua iorubá é assim. A língua iorubá, ela é modal, tonal. Se você não conhece essa língua, sabe o que pedir. Melhor pedir em português. Pode. Para determinados assuntos, pode. Para eu que sou sacerdote, eu não posso ficar rezando para a pessoa em português. A pessoa que vai fazer oferenda pode rezar no Obi à vontade. Dinheiro, prosperidade, caminhos abertos, como for em português, normal. Mas eu, sacerdote, tenho que pedir Ire Bobô, Ire Aláfia, Ire Axé, e vários irês, e que aquilo de ruim não fique na vida da pessoa. Cossicu, Cossiarum, Cossiofó, Cossiaraie, para que a pessoa tenha coisas boas na vida dela, a coisa ruim vai embora da vida dela, tem que saber isso. Para que isso realmente, o que há de Ogum, conhece o nome dele. Ogum, guerra, é um Adiogum, é um inimigo do ser humano. Como é que eu posso dizer que Ogum, guerra, é Ogum Orixá? Como é que eu posso dizer que Ogum, suor, é o rio Ogum? Haja suor para fazer um rio. Então eu tenho que saber a língua que eu estou rezando, que eu estou comentando, que eu estou falando. Isso é necessário. Como é que nós chegamos nisso? Se isso não tem valor, o que tem valor então? É igual professor. Quanto mais ele é famoso, mais conhecido, chamado para dar palestras e assim por diante, maior é o seu salário. Não tem dúvida. O salário de professor é muito baixo, no geral. Um ou outro que consegue sair desse meio. Um ou outro. Porque o ensino no Brasil é coisa de segundo plano, infelizmente. E por isso, professor tem uma péssima remuneração. Aqui nós temos no terreiro vários professores, vários, que podem confirmar isso, que eles ganham bem menos do que merecem, sem dúvida alguma. Tem que dar aula em 50 turmas para poder ter mais dinheiro, porque se for dar aula só nas turmas ali da manhã ou da tarde da noite, não dá, vai ter que dar aula de manhã, tarde à noite, 50 turmas por dia, e assim vai. Então, nosso caso é o mesmo. Para que uma pessoa saiba o que está fazendo, ela vai ter que gastar dinheiro. E o professor que chega lá, ele gastou dinheiro. Ele fez doutorado, aí viaja para o exterior para fazer uma pós-graduação, passa em concurso dificílimo, tem que parar a vida dele. Então imagina parar a sua vida para estudar para o concurso. Como é que você faz isso? Você tem que ter um recurso já guardado para fazer isso. Ou então, alguém que financie você, o que também não é fácil. E assim vai. Então temos que olhar para os sacerdotes, sacerdotisas, com um olhar um pouco mais carinhoso do que se tem feito. E é isso que eu espero que as pessoas que assistem aos vídeos ou que estão aqui tenham em relação a gente que está aqui no púlpito hoje falando sobre isso. Alguma pergunta? Babá, voltando um pouquinho sobre a questão do jogo e o ebó. Existem diferentes formas de se consultar o oráculo, por exemplo, o Obi, o Opelé e os búzios. E devido a isso, os ebós são diferentes em cada um, ou é o mesmo ebó, por exemplo, que se apura com o Obi, se apura com os búzios, se apura com o Pelé? Ou cada sistema tem os seus próprios ebós? Uma pergunta muito interessante. Então, cada sistema oracular terá a sua própria forma de olhar para os ebós. Então, quando eu falo num ebó de um Odu Ifá que se manifesta na consulta com o Pelé, que é a corrente com os côncavos e convexos, ou batendo os iquinhos são 16 sementes de dendezeiro, que eu vou colocar na minha mão esquerda, vou fazer uma série de invocações, demora meia hora de reza, para eu pegar e bater na mão esquerda. Se ficar um na minha mão, eu vou fazer 2 riscos
no Opon Ifá. Se ficar 2, eu faço um risco. Até formar 8 riscos no Opon Ifá, que é o símbolo geomântico da indicação do Odu que se manifestou. Então esse é o primeiro Odu que vai manifestar. Aí eu vou sacar um segundo Odu, que é para fazer o casamento com esse Odu, e assim vai. E aí vai ter um ebó específico, porque os Odus Ifás têm uns ebós muito mais elaborados em termos de ingredientes do que os ebós de Merindin Logum. Os ebós de Merindin Logum, jogo de búzios, são menos elaborados do que o jogo, que os búzios, do que o Opelé Ifá ou o Iquim Ifá dizem. Por quê? Por que isso? Não é a questão de importância de um ou de outro. É porque o culto de Ifá, ele tem mais ferramentas, porque são 256 Odus. 16 Odus principais, 240 Odus secundários, os Omon Odu, os Odus Medi e os Omon Odu. Então você vai ter muito mais detalhes para falar para a pessoa. E mesmo assim, vejam bem, quando o Babalau joga o Pelé para a pessoa ou bate Kim para a pessoa, ele vai recitar um Odu Ifá. E aí ele vai falar um monte de coisa para a pessoa. A pessoa vai ouvir aquilo lá e falar assim, babá, isso não tem nada a ver comigo. Nada. Nada. Ele vai recitar um segundo Odu Ifá. Aí a pessoa, babá, o senhor pegou na veia. Aí ele vai ver nesse Odu que ele recitou, qual que é o ebó desse Odu. Mas não só, ele sabe o Odu, sabe o ebó do Odu, mas vai perguntar item por item. Vai isso, sim ou não? 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 Vai isso, vai sim ou não? No Merindin Logum, a mesma coisa, mas eu não perguntaria no Merindin Logum de um elefante. Porque no Merindin Logum não chega no elefante. Porque ele é menos profundo na consulta do que o Opelé Ifá. Mas eu devo consultar o Opelé Ifá? Deve consultar. Deve consultar um Babalau? Deve consultar. Mas prepare-se. Porque o que vai sair é algo que nós não podemos colocar em valores. Às vezes vai sair um ebó que vai ser... Então prepare-se para isso. Ah, eu quero saber tudo no meu Odu, que não vai saber porque o Odu não existe, o meu Odu é o Odu da consulta. Ah, eu quero saber o meu Odu, essa é uma imagem que a pessoa tem na cabeça, que quando vai jogar o Pelé Ifá, vai bater Iquim, vai saber o Odu dela. Não tem Odu. O Odu é o de Sentaie, Odu Komon de Ade, que é a cerimônia para criança, ou então o Odu Ifá, da sua iniciação em Ifá. Só. Não tem outro. Não tem o seu Odu tirando isso. Ou é da cerimônia para criança, de 3 dias de nascida, ou na cerimônia em que você faz a iniciação em Ifá, que é o seu Odu de iniciação em Ifá, e outro é o seu Odu de nascimento. Outro dizer, o Odu de nascimento só é possível saber no 3º dia de nascimento, que existe o Odu de nascimento. E assim vai. Então cada sistema vai ter o sistema próprio. Por isso que não é possível, e quem está assistindo, ou para quem faz isso, que alguém fale de ebó em tarô. Ebó em baralho cigano. Isso não existe. Isso não existe. Baralho cigano, tarô, não é para isso. Não é para isso. Para tirar ebó, para saber o orixá, para saber quem é seu Exu, se é pombagira. Isso é um sistema próprio da tradição africana, que não é do tarô, nem do baralho cigano, nem qualquer tipo de oráculo que não for ligado a essas tradições. Mais alguma pergunta? Babá, eu queria saber também se existe diferença entre o jogo de búzios que a gente faz no Brasil e o nigeriano dos sacerdotes de orixá. Há sistemas brasileiros e sistemas africanos. Há muitas diferenças dependendo do que você vai fazer. Muita diferença. Mas é o que eu gosto de explicar. Mas há diferença que eu gosto de explicar sobre isso. Então veja. Um sacerdote brasileiro
ele aprendeu o sistema oracular brasileiro. Ponto. Ele é brasileiro, ele aprendeu o oráculo daquela forma. Uma pessoa que segue o caminho do oráculo africano, aprendeu aquele oráculo. A pessoa vai jogar com os dois. As informações serão parecidas. Por quê? O que eu vou enxergar como sacerdote africano vai ser semelhante com o que o sacerdote vai enxergar, do jeito dele. O Ori vai conversar com o sacerdote para que ele compreenda o que aquele Ori quer falar. Por isso que o sacerdote de candomblé tem que estudar pra cacete o oráculo deles. Não é ficar achando que ele vai pegar os 7 anos do candomblé, vai receber a mão de búzios e vai saudar os seus ancestrais, vai jogar os búzios e vai esperar que o alto traga as informações necessárias, esperando uma voz falar no ouvido. O que é algo muito comum de acontecer. Eu espero que o alto fale comigo. Essas pessoas nem levam em consideração. Sinto muito. Ah, mas a pessoa é boa, boa médium. Não nem discuto o assunto, porque não existe isso. Ou a pessoa sabe ou não sabe. A pessoa estudou ou não estudou. Se não estudou, não sabe. Ela tem que sentar a bunda com o sacerdote que vai falar, um búzio aberto é Ocarã. Na tradição nossa, Ocarã quer dizer isso. Ocarã é o orixá tal. O ebó é esse. Ou pode ser esse, ou pode ser esse, ou pode ser esse. Não é um espírito ou um ser que vai falar no seu ouvido o que tem que fazer. Você aprende com a pessoa. Ela vai ter anos e anos de estudo para poder interpretar cada queda do jogo de búzios. E é assim que funciona. Uma dúvida, Babá. Alguns ebós têm, como que eu posso dizer, uma base que o senhor depois no jogo só vai confirmando se aquilo vai ou não. Exemplo, vai feijão fradinho, vai milho. Já existe meio que uma base pronta para aquilo. Não é assim. A base são 3 coisas: água, gin e obi. Essa é a base. O resto não. E aí, pelo estudo, o senhor sabe que para aquele orixá, para aquela determinada necessidade que a pessoa tem, o senhor vai perguntando coisas que o senhor meio que já tem uma noção por estudo que tem a ver. Como eu expliquei no nosso encontro sobre o ebó, existe o ebó do Odu e o bibó, que é o ebó recomendado no Odu que sai para o orixá. Então, nem sempre o ebó do Odu é o ebó do orixá. Então, eu tenho que saber se a pessoa tem que fazer o ebó do Odu ou é um bibó, que é uma oferenda para o orixá. Na Nigéria, há as 2 formas de você encontrar isso. No Brasil, há só uma, que é o bibó, oferenda para o orixá. Na Nigéria, não, você vai saber se você vai fazer o ebó do Odu ou se você vai fazer o ebó, o bibó, uma oferenda para algum orixá em específico. E aí você vai perguntar ao orixá, com base no Odu que se manifestou. Então, se sair, por exemplo, Oxé, você vai perguntar, oferenda para Oxum? Não. Para Emojá? Não. Logunedé? Sim. Que são os orixás que nós sabemos que têm ligação, que apontam para o Odu, o Oxé, para esses orixás. E aí, a partir daí, o senhor começa a perguntar as coisas que porque a gente sabe o que é oferecido para cada orixá. Tem pratos que são gerais. Por exemplo, feijão fradinho. Você vai oferecer feijão fradinho para vários orixás. Para vários. Acarajé, acaçá. Então tem muitas oferendas que você sabe que você oferece para várias pessoas. Para várias divindades. E não só isso. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar jogando para uma pessoa e a pessoa falar assim, babá, eu quero fazer uma oferenda para o meu Exu. Falei, ok. Ela queria saber
o que ela deveria oferecer para o Exu dela. Ela falou assim, olha, eu tenho um terreiro aberto, o meu Exu foi assentado. Assentou como esse Exu? Ah, eu fui intuindo e montei o Exu. Eu falei, ok. Ele me orientou, ele me falou e eu fui fazendo, ok. Aí fui perguntar o que o Exu queria. Tudo aquilo que se oferece para Exu no culto tradicional urubá, ele quis. Mais cachaça e charuto. Então, tudo que se oferece para Exu no culto tradicional urubá, tudo. Dá umas 15 oferendas. Ele quis uma por uma. Ele foi perguntando uma por uma. Ah, sim. Tal coisa, sim. Tal coisa, sim. Sim, sim. Nada que eu perguntei, ele falou não. Eu falei, acabei as perguntas do culto tradicional urubá. Quer dizer, eu comecei com umbanda. Comecei, charuto, cachaça, sim. Vela, sim. Mais alguma coisa? Sim. Aí eu começo com as coisas, a caçar, que chama de ecó, sim. Acarajé, sim. E aí fui aumentando e foi falando sim. Aí chego e falo, essa é a oferenda para o seu Exu. Ele olhou assim. Tá bom. Como ele nunca recebeu oferenda, eu acho que tá bom para uma primeira vez que ele vai receber oferenda, tá bom. Porque ele só colocava a oferenda para Exu, a cachaça, a vela e o charuto. Semanalmente, que é uma prática também normal da Umbanda. Você oferecer por quantidade de Umbanda, isso semanalmente. Normal isso. Mas ele tem um terreiro, é uma outra dinâmica, e muitos não aceitam, por exemplo, o abate religioso na Umbanda. E há um problema nesses terreiros, porque é necessário que haja isso. Não tem jeito de você fugir disso. Se você não quer, não abra terreiro. Se não gosta, não tenha casa de Umbanda, não tenha. Vai ser uma hora que vai ser necessário. Um sacerdote que tinha um curso de Umbanda muito famoso, a última fase do curso sacerdotal dele era aprender a sacrificar um galo para Exu. Não só ele, mas também o seu tutor, a pessoa que o ensinou a Umbanda. Tanto o pai santo mais velho quanto o pai santo mais novo. O mais velho é vivo ainda, o novo já morreu. A última fase dos dois, do curso dos dois de sacerdócio, era aprender a sacrificar um galo para Exu. Muitos que chegavam nesse último dia, porque era a última fase do curso, depois saía para receber o diploma sacerdotal. Muitos saíam. Não queriam participar dessa última cerimônia, porque não admitiam que fosse sacrificado um galo para Exu. Mas esses dois faziam. E ensinavam o que deveria ser feito. Mas era a última coisa do curso. A última. Mas muitos não aceitavam isso. Era contra a minha ideia de espiritual. Para que isso? Pra que... E assim nós vivemos. Então não é necessário que eu explique mais coisas além disso. Mas é necessário que eu entenda o universo que eu estou trabalhando. Então é preciso que eu veja isso o tempo inteiro. Mais alguma pergunta? Lá no fundo. Eu queria saber como que eu descubro qual sistema oracular eu devo me consultar. O que está acessível a você. Tá. Não tem que se preocupar. Tirando o tarô e baralho cigano, para esse tipo de consulta, o resto você pode usar todos. Agora, eu quero saber da minha vida amorosa, da minha vida financeira, quero consultar o tarô e o baralho cigano, ok. Mas para saber de ebó, para saber de orixá, para cultuar, iniciação para orixá, isso não serve. Tarô, você vai usar outros sistemas oraculares que vão indicar isso para você. Geralmente são os búzios ou o Pelé e Fá. Mais alguém? Obrigado, gente. Bom trabalho.